A PEC que amplia e cria programas sociais a menos de 3 meses das eleições voltará a ser votada na Câmara dos Deputados, como a gente viu agora. O adiamento é considerado uma derrota pelo governo e aliados. Agora a gente fala de combustíveis. O Brasil pode aproveitar cenários e apostar na geração a partir de soja e milho. Vamos falar sobre esse assunto com o Donizete Torkasky, que é diretor superintendente da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, a UBRABIO. Participa conosco e comenta, então, as oportunidades do setor. Seja bem-vindo, Donizete. Obrigada pela sua participação. Boa noite, Raíssa. Boa noite a todos que nos assistem. Donizete, a gente tem trazido aqui a discussão sobre a PEC 15, de 2022, que não altera a proporção da mistura, mas assegura pelos próximos 20 anos as vantagens econômicas para a produção de biocombustíveis. Não é isso? Como, então, o Brasil pode aproveitar a alta nos preços da gasolina e do diesel para apostar no potencial próprio de geração de combustíveis a partir dessas fontes renováveis? Conta pra gente. Bom, na realidade, Raíssa, essa PEC interferiu muito pouco a questão do biodiesel. Ela está mais relacionada ao combustível, ao biocombustível, que é utilizado diretamente pelo usuário, no caso, nosso etanol. Então, o biodiesel, ele não é um combustível que o usuário vai na bomba e fala assim, eu quero usar biodiesel. Não, ele já vem misturado com o diesel fóssil. Então, para nós, essa PEC ela tem uma relação assim, praticamente insignificante diante da necessidade que nós temos de ampliar o mercado do biodiesel. Dessa ampliação, então, qual é a nossa capacidade para produzir biodiesel? Quanto a gente produz? A gente pode chegar a quanto? Raíssa, nós temos hoje uma capacidade de produção de mais de 13 bilhões de litros ano de biodiesel. Ou seja, é uma capacidade que poderíamos atender praticamente 20% do consumo de diesel fóssil do Brasil hoje. É bom lembrar que o Brasil importa e muito diesel fóssil, inclusive o diesel de péssima qualidade, que é o caso do S500, que é um diesel que ele tem muitos problemas para a saúde pública. É um diesel com 500 partes por milhão de enxofre, além do material particulado, além de outros produtos cancerígenos que estão associados a esse combustível fóssil. Do outro lado, a indústria do biodiesel, com essa capacidade de produzir 13 bilhões de litros, está produzindo, esse ano de 2022, pouco mais de 6,2 bilhões de litros. Ou seja, nós estamos com uma ociosidade na indústria superior a 50%. No cenário que o mundo caminha para os biocombustíveis, nós estamos ainda num caminho de retrocesso. Mas nós esperamos que mesmo esse governo ainda possa reverter essa curva e fazer com que essa indústria instalada no Brasil, são 57 indústrias de biodiesel, 57 indústrias em 15 unidades da federação, em todas as regiões do país, que estão prontas para atender a esse mercado com combustível limpo. 50% é um percentual que chama a atenção, como você falou, são 15 estados, não é isso? Dobrando essa capacidade, a gente tem estimativas de geração de emprego, de movimentação da nossa economia? Além desse benefício que você está falando, essa geração de emprego, renda, nós temos outros benefícios, outras externalidades que estão associadas diretamente a todo o setor agro. Por exemplo, quando nós esmagamos mais soja para produzir biodiesel, o principal produto da soja esmagada é o farelo. E esse farelo entra na cadeia de produção de proteínas, gerando diversas oportunidades de emprego para a produção de ração, e produção de ração e produção de frangos, peixes, suínos e todo tipo de proteínas associadas a essa cadeia, que é extremamente importante, que o Brasil já tem um domínio tecnológico, o Brasil já tem a capacidade hoje comercial de fazer com que aumente essa exportação de derivados de proteína no país. Então, para
temos um exemplo nesse caso: cada 1% de biodiesel reduzido nessa mistura, que era para ser 14% hoje, e nós estamos com 10%, cada um ponto percentual ele aumenta o custo da produção somente de aves, peixes e suínos em 3,5 bilhões de reais. Então, o complexo de produção de biodiesel é muito interessante, não só do ponto de vista da produção de energia. Biodiesel é muito mais do que energia. Biodiesel é segurança energética, mas também é segurança alimentar. Além disso, é redução de gases de efeito estufa e também proporcionando melhor qualidade de vida. Eu, por exemplo, estou aqui em São Paulo hoje, e a comunidade de São Paulo, de acordo com os estudos que foram apresentados pela empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia, foi categórica, dizendo que somente a mistura do B10, ou seja, 10% de biodiesel, evita a morte de 244 pessoas por ano na região metropolitana de São Paulo. E, além disso, alonga a vida das pessoas, uma perspectiva de alongar 9 dias por ano. Isso é extremamente significante para buscarmos qualidade de vida. Então, é preciso analisar toda essa contabilidade socioeconômica, ambiental, para tomar decisões com relação aos biocombustíveis. Tá certo. E agora, falando dos investimentos, recapitula para a gente, por favor, quanto o setor produtivo investiu nos últimos anos, contando aí com o aumento do percentual. Raíssa, nós tivemos uma decisão muito importante do Ministério de Minas e Energia, mais do que o Ministério ainda do CNPE, que é o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, em 2018, que é uma resolução do CNPE que dava essa gradatividade, esse aumento da mistura de biodiesel. E isso fez com que os empresários investissem, acreditassem nessa possibilidade real que foi dada essa previsibilidade pelo governo. Então, era para estar com 14% de biodiesel no diesel. Ora, nessa perspectiva, as empresas, os empresários, eles fizeram investimento superior a 14 bilhões de reais nessas 57 unidades de produção de biodiesel. Além disso, nós temos outras 10 unidades em processo de construção. Por que isso? Porque acreditamos que essa previsibilidade seria assegurada. No entanto, a gente teve esse retrocesso. Esperamos que ainda nesse ano a gente possa garantir para o ano que vem uma mistura de 15% de biodiesel no diesel, fazendo com que todo esse investimento que foi feito pelos empresários seja transformado em benefícios para a sociedade. É isso que nós precisamos, um combustível cada vez mais limpo. E o Brasil tem um potencial enorme para produzir não só biodiesel, mas outros combustíveis renováveis, biocombustíveis, que possam trazer melhor qualidade de vida para as pessoas, dando oportunidade de emprego e geração de ativos que sejam transformados em benefício para toda a sociedade. Esse é o momento, né, Donizete? A gente vê a crise aí do diesel, a gente vê a nossa vizinha Argentina aqui, o caos que está lá, é o momento propício para trazer essa discussão, né? Muito bem colocado por você, porque a Argentina, no ano passado, tomou as decisões de diminuir a mistura de biodiesel no diesel. E diante da crise que estão vivendo lá, eles aumentaram já a mistura de biodiesel. Nós temos a capacidade industrial já pronta, preparada para aumentar a mistura. E vale destacar que outros países já utilizam 20% de biodiesel no diesel. Por exemplo, os Estados Unidos, a Indonésia, a Malásia, que vão chegar com misturas superiores a 30%. Ora, se os mesmos fabricantes são os fabricantes que aqui também fazem máquinas, equipamentos, caminhões, etc., por que lá pode se usar e aqui não? Vale destacar muito bem que o biodiesel ele é um combustível que melhora a saúde das pessoas. Nós temos que pensar mais na saúde das pessoas do que na saúde das máquinas, porque a saúde das máquinas, essas sim, são problemas tecnológicos que devem ser imediatamente transpostos. Nós não podemos depender
de um combustível limpo por conta de um equipamento que não está adequado ainda a esse combustível. O biodiesel, com certeza, é o melhor combustível do Brasil. Certo, Donizete, a gente segue acompanhando os desdobramentos aí dessas negociações, o andamento dessa pauta. Muito obrigada pela sua participação. Um ótimo fim de semana para você. Obrigado a todos que nos assistem e vamos trabalhar com mais energia limpa. Biodiesel é energia limpa. Obrigada, até mais.